Vamos falar agora sobre o Hospital São José de Taquari, que completou 80 anos no último dia 3 de outubro. Marcelo Cardoso esteve lá acompanhando dentro do programa Redação no Ar, a homenagem que foi feita, a celebração, e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o prefeito de Taquari, André Luiz Barcelos Brito, e também a Etienne Marques, ela que é a diretora administrativa do Hospital São José, para falar um pouco da casa hospitalar, dos projetos, especialmente envolvendo a UTI. Bem-vindos aqui à nossa Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Mais uma vez é uma alegria nós podemos estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho do que está acontecendo lá na nossa cidade, especialmente na área da saúde pública. Etienne, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Realmente é um prazer mais uma vez estar conversando com vocês. É ótima essa oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, né? Especialmente nos vales, esse trabalho que com tão afinco a gente faz em prol da saúde pública. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. 80 anos não é pouca coisa, né, gente? É uma história. E aí o que a gente pode falar dessa casa hospitalar que é tão importante, que foi muito importante na época da Covid-19, até foram leitos criados de UTI, meio que provisoriamente, mas muito importantes também para atender a comunidade de Taquari e de outros municípios. Mas como um todo, né? Como é que vocês estão vendo hoje o momento do Hospital São José? O momento é de crescimento de serviços prestados em prol da população, né? E graças ao investimento municipal, nós estamos podendo transmutar aqueles 10 leitos de UTI Covid, que muitas vidas já salvaram, né? No estado, quando da pandemia, agora numa UTI adulto tipo 2. Até porque a obtenção de vagas é uma dificuldade quando nós precisamos transferir pacientes, né? Então, como parafraseando o prefeito André Brito, essa é o que o município alcança ao Estado em prol da população que tanto necessita desse tipo de atendimento. E a gente está falando de 80 anos de história, né? Imagino que muita coisa vocês conquistaram ao longo desse período. Claro que não fizeram parte, né, de toda a história, mas conhecem, acompanham. O que a gente pode falar dessa evolução e o que tem hoje e que não tinha lá naquele começo? Esse hospital, tu bem dissesse e frisasse bem, é um processo de evolução, de muitas mãos, né, que foram construídas essa história. Ainda reporto alguns sobre o início desse hospital, que muitos trabalhadores, inclusive, deram seus dias de trabalho para que pudesse ser erguido aquela estrutura lá. E nós tivemos sempre a solidez das irmãs do Imaculado Coração de Maria, né, inclusive serão homenageados na Câmara de Vereadores na próxima sexta-feira, que desempenharam um papel importantíssimo, com muito afinco, com muita determinação, para que aquele hospital cada vez crescesse mais, né? E atendesse dentro da realidade daquele momento e das condições que tinham a nossa população da cidade. E aí foi lá por volta de 2009, quando as irmãs resolveram deixar a gestão do hospital. Houve uma grande mobilização da cidade, houve um embate, inclusive político, porque alguns achavam que o município não deveria assumir o hospital. E naquela época, o então prefeito Ivo Lauter, né, o nosso saudoso prefeito Ivo Lauter, com sua coragem e o entendimento da importância de um hospital para uma comunidade, resolveu então assumir aquela responsabilidade, né, que para muitos, inclusive naquela época, era uma loucura. E depois nós tivemos a sequência dele, depois vencemos a eleição junto com o Maneco, e ali naquele governo que nós iniciamos em 2013, nós estabelecemos também como uma das prioridades os investimentos na saúde pública e no hospital, e começamos um processo de avanço, em que o hospital começa a avançar com todos os entraves, com os percalços que nós tivemos no meio do caminho. Esse hospital também teve seus percalços de má gestão, uma série de situações que criaram dificuldades para que ele avançasse em determinados períodos. Mas ele, hoje, nos últimos 6, 7 anos principalmente, ele se encontra numa fase de um crescimento permanente, né? Hoje nós temos lá, pela Etienne, pelo Vinícius, uma gestão enxuta também, né? Com os pés no chão, que é isso fundamental, que é aquilo que nós também cobramos lá na prefeitura, que todas as ações e os investimentos têm que ser feitos com os pés no chão e que nunca se
perca o ponto de equilíbrio e as condições econômicas de sustentabilidade, e hoje o hospital também tem esse caminho. E hoje ele tem uma infraestrutura cada vez melhor. Lá em 2019, tomógrafo, sala de imagem, reforma da urgência e emergência, né? Depois tivemos, de uma forma na correria, né, para atender aquela demanda, e é bom a gente às vezes relatar sobre a história. Me recordo que nós estávamos, eu e o Maneco, lá na casa de um amigo nosso, o Leco, e aí ele nos alertou sobre a possibilidade dessa necessidade, e ali nós saímos dentro de uma loucura total, implantamos numa correria aqueles leitos de UTI para atender a essa população, e realmente foi importante, porque a dimensão da pandemia foi muito maior que inclusive nós imaginávamos naquela época, né? Nós não tínhamos, ninguém tinha a dimensão de onde nós chegaríamos naquela situação. Tivemos agora que praticamente destruir todo aquele trabalho feito, né? E recomeçar uma nova UTI. O município está investindo mais de R$1 milhão, recursos próprios do município, né? Para que seja dotado dessa UTI, né, Etienne? Mas hoje o hospital está num processo de reforma permanente. O que é esse processo de reforma permanente? Aquele dia a secretária de saúde ainda esteve lá, anunciou que também ajudaria, alocaria recursos para a reforma lá da ala da saúde mental, que vai ficar totalmente nova. Nós estamos finalizando, hoje pela manhã, dentro de uma reunião para a construção. O projeto já está praticamente pronto, nós queremos protocolar. A ideia era protocolar até sexta-feira, aqui na Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Saúde, tendo em vista que nesse mesmo dia as irmãs do Imaculado Coração de Maria serão homenageadas na Câmara de Vereadores. Também seria uma homenagem por tudo que elas fizeram. O projeto da nossa UTI, da nossa hemodiálise, que é uma obra nova de quase 300 metros quadrados. Enfim, ele está num aprimoramento. Ainda antes, quando saímos de lá, né, vamos pontuar, vamos brigar para fazer cirurgia bariátrica lá, porque nós temos equipe médica para isso. Com a UTI, vamos também, né, entrar nessa briga. Tem várias ações, mas é importante que todos os atores que façam a saúde pública também olhem aquele hospital com a importância que ele pode ter, ou para a nossa região, ou para uma macro-região menor, né? A importância que ele pode ter ainda muito maior. Porque hoje nós temos cirurgião geral, nós temos oftalmo, nós temos vascular, nós temos otorrino, né? Plástico, tem um traumato também que nos atende nas nossas necessidades básicas, para que comece a olhar esse hospital, que a gente sabe que lá atrás teve suas dificuldades, né? Teve seus precalços, que inclusive criou problemas, né? Mas que hoje nós estamos numa outra situação, num processo de evolução constante. Onde hoje é referência em caso de necessidade de leite de UTI? Para onde vão as pessoas que seriam atendidas em Taquari? Para onde tiver. Para onde tiver. Mas não tem Não. Algum local que normalmente vai? Não, por isso a dificuldade de se obter leitos. A gente não tem um ponto específico. Cai na central do estado, Exatamente. o estado E regula. E Taquari é referência o hospital para o município e para que outras cidades do entorno? Para o município. E para cidades do entorno em saúde mental. Saúde mental. Quais seriam as cidades? As cidades do Vale, né? Os componentes ali da 29ª e 30ª. Todos região. têm Taquari como referência? Saúde mental. Saúde mental. Sim. Tá? Nós somos referências para nós mesmos em geral, cirurgia geral, vascular, otorrino. E essa saúde mental é bom que se diga deficitária e custeada pelo município. Exatamente. O prefeito André falou em R$1 milhão de recursos próprios, né? Isso. Para a construção desses 10 leitos de UTI. Como é que se dá a manutenção do hospital hoje? É exclusivamente prefeitura? Tem algum outro tipo de auxílio também que chega? E além desse R$1 milhão, certamente vai precisar equipar depois, vai ter, eu digo equipar com equipamentos, né? Mas também com profissionais para estarem lá atuando, né? E também a gente sabe que é uma outra dificuldade, né? Achar esses profissionais. A gente vê, por exemplo, que a Rui do Meio também está nesse processo aí de colocar 10 leitos de UTI. Eu não te diria que nós teríamos dificuldade de quadro de pessoal. Isso não é um problema para nós. problema nosso. Inclusive a constituição do quadro médico, né, André? Isso, inclusive, já está pronto. Né? Essas questões assim, pontuais de estrutura humana, né, e de equipamentos, nós já temos alinhado para colocar em funcionamento. Inclusive, já temos intensivista trabalhando na nossa emergência. E os equipamentos, que eu sei que são caros? Nós temos vários equipamentos e faltaram mantiveram ainda de muitos 2019, deles, 2020? E vamos ter que
Então, estamos prevendo um investimento de cerca de R$300 mil para fazer os ajustes necessários, porque nós não queremos dissolver, né, aqueles 2 leitos que nós já temos equipados na nossa emergência, que é uma espécie, mini UTI. uma UTI sem... A sala vermelha. Uma sala vermelha que tem toda a estrutura de uma UTI. Então, 1.300.000 vocês conseguem finalizar. Nós estimamos entre os 2 projetos, nós vamos bater na casa dos 2,5 milhões. Porque a grande maioria dos equipamentos foram adquiridos com recurso do município, né, André? Isso. Então, eles já estão alocados lá no hospital. Nós à gastamos espera Quais de- dois projetos? A A UTI e a hemodiálise. a hemodiálise. Né? UTI, hemodiálise e a parcela que nós vamos ter que alocar na saúde mental também. A hemodiálise é o que o senhor disse que vão levar o projeto para a 16ª na sexta-feira agora. A ideia é entregar até a sexta-feira. Ele já está praticamente concluído. E a ideia é que ele fique pronto junto com a UTI ou são datas diferentes? O que você projeta? Agora, o que nós vamos... Qual é o projeto? Ele entra aqui na vigilância, né? E concomitantemente isso, a nossa equipe começa a fazer a planilha orçamentária. Aí nós ficamos na dependência da aprovação da vigilância, do tempo da aprovação, para que nós possamos fazer o processo de licitação. Tão logo haja a aprovação, a gente sabe que dificilmente um projeto encaminhado aqui não vai ter algum apontamento para ajuste, e nós estamos preparados, e caso seja necessário, esperamos que não, fazer o mais rápido possível, porque a ideia é licitar, já estamos com os recursos, inclusive, guardados para isso, é licitar essa obra o mais rápido possível. Mas a UTI vocês têm previsão já de inauguração para o início do ano que vem? Queremos até março estar com ela, a obra finalizada até o final de janeiro, fevereiro, e até março estar com ela funcionando. E a hemodiálise, dando tudo certo na licitação, o que se imagina? Seriam uns 5, 6 meses também de obras. Após a licitação feita. Após a licitação feita. É possível que a gente tenha Então, 2 obras obras concomitantes, saúde mental e hemodiálise, Diálise. já com o término da UTI, né? E a manutenção como um todo do hospital? Quanto vem da prefeitura, de entidade? Claro, é um Assim, ó, orgulho para vamos nós, dizer assim, ó, inclusive. olha aqui, ó. Da União, hoje, nós recebemos em torno de R$114 mil. Isso mesmo, MAC. MAC. Do Estado, R$102 mil. Do município, só de incentivo, 594. Exatamente. Tá? Vamos botar quase 600 mil. Todas as cirurgias realizadas no hospital são pagas e custeadas pelo município. Posso falar as especialidades? Pode falar. Geral, oftalmo, vascular, otorrino. São todos pagos. Nada é pago por governo Nada. federal e estadual. Governo estadual e federal, esses valores fixos, 114 e 102, Unicamente. unicamente. E Tá. o que faltaria hoje, ou fazendo a UTI, vocês já atendem todas as demandas, ou tem um sonho ainda de ali na frente melhorar em algum aspecto? Não, nós não vamos parar por aí. Essa é a primeira fase. O segundo projeto nosso é construir uma outra ala no lado. De UTI? Não, de ampliação dos de hospitais ampliar para o hospital como um outros todo. atendimentos. Né? A ideia é fazer a estrutura existente, toda ela nova, os quartos, todos eles dotados de banheiro, de infraestrutura, inclusive os do SUS, ar-condicionado já estão dotados, toda uma estrutura nova. Para esses atendimentos, também agora a segunda sala cirúrgica, né, Tia? Isso. Também que já está construída. Já estamos em processo de compra dos equipamentos, para ter 2 salas né? E cirúrgicas. constituição do mobiliário. Né? E, a partir dali, iniciar a construção de uma nova unidade. Ou seja, fazer os investimentos nessa primeira fase e depois iniciar porque não pode parar. E essa nova unidade já tem um espaço que é da prefeitura? Já teria estamos que adquirir? negociando com as irmãs. Já está E em é fase. bem do lado do No prédio lado atual. do hospital. Isso. Nós teríamos terreno lá nos fundos, né? Isso. Que também poderia se viabilizar. Inclusive tem outras alternativas, mas a ideia é construir no lado. Qual é o número de atendimentos hoje em dia? Nós estamos, em se tratando da emergência, nós já atendemos mais de 21 mil pessoas esse ano, tá? De janeiro até setembro, tá? Lá na emergência do Hospital São José. Tá? Mais de 2 mil atendimentos ao Mais de mês. 2 mil atendimentos mês. Isso, nós temos porta de entrada 24 horas e nós também atendemos municípios vizinhos, né, André, que não dispõem de hospital. E os acidentes também. né? Exato, Por exemplo, né? 7, Então, Tabaí, General Câmara, Paverama, o pessoal acaba procurando atendimento lá E também. quais são as principais necessidades, principais áreas que tem atendimento? Geral, né, atendimento ambulatorial. Nós temos chamado de especialista de traumato previsto, também em plano operativo.
E Sobreaviso cirúrgico. Sobreaviso cirúrgico, né, para cirurgias de emergência geral também. E pediátrico, sobreaviso pediátrico nós não temos, mas chamado de especialista também, chamado de urologista também. Tá? E vocês falavam antes que são referência na saúde mental. Tem os números desses atendimentos? Nós temos mais de 100 internações no ano em saúde mental. Só que as internações em saúde mental elas são mais prolongadas, né? A internação sul saúde mental são 21 dias. Tá? Nós dispomos de 10 leitos, em princípio. E no momento, a questão Covid volta a preocupar em Taquari? Acendeu um alerta, digamos assim, né? Porque o pessoal está buscando mais testagem. Nós temos um ponto de testagem lá no Hospital São José. Então, ao longo do dia, os munícipes que estão com sinais e sintomas são testados lá e, se porventura necessitarem de atendimento, já passam para o atendimento de emergência. Então, ficou mais otimizado. Não precisa passar no posto e ir ao hospital ou procurar atendimento no posto ali com todos com toda a população que procura atendimento junto, ficar misturado. Então, nós reservamos um lugar lá como era na pandemia para que essa testagem seja feita isoladamente. Mas aumentando em quanto, Etienne? E também o que pode se falar a respeito dos sintomas e da gravidade com que as pessoas têm chegado ao hospital? É muito claro que os sintomas eles são bem mais brandos que lá no início da pandemia, né? Que nós experimentamos o início da pandemia trabalhando, eu na Secretaria da Saúde, né? O André enquanto prefeito. Então, a gente viu como é que se deu esse início, quando não havia vacinação, quando eclodiu a pandemia de fato. Então, os sintomas eles eram muito mais graves. Agora é uma gripe, sintomas gripais, garganta, os básicos, né? Tosse. Se tem conhecimento se são pessoas mesmo vacinadas? São pessoas vacinadas, né? A forma de contágio é a mesma, aquela que a gente conhecia do início da pandemia. Só mais leve. Exatamente. Então, nós temos positivações praticamente todos os dias agora, da semana passada para cá. Todos os dias, eu fazia tempo que eu não escutava. Dia sim, dia não. Mas não preocupa na questão da gravidade. Não temos internados sofrendo de Covid, em absoluto. É tratamento residencial e... É que lá se manteve a testagem. Né? Exatamente, era o que nós estávamos falando. Teria muito mais, e aí seria o caos. É algo que talvez a gente tenha que conviver, né? Provavelmente, né? Como uma gripe, enfim. Estamos conversando com o prefeito de Taquari, André Brito, e também com a diretora administrativa do Hospital São José de Taquari, Etienne Marques, que respondia, né, como coordenadora da Secretaria da Saúde, né? Hoje em dia não desenvolve mais essa função, né? Saí da prefeitura em junho. Bom, em relação à enchente, nós tivemos problemas também, tanto na área da saúde, outras áreas, prefeito, eu sei que a beira do rio foi mais atingida, né? Foi uma enchente maior para todos os municípios, inclusive para Taquari. O que pode se falar a respeito ainda sobre esse evento que foi lá no início de setembro? As enchentes realmente atingiram mais de 260 famílias lá na cidade, né? Nós não tivemos, obviamente, os estragos que aconteceram nos outros municípios. Como eu sempre tenho dito, a nossa densidade populacional ela se afasta um pouco do rio, né? Tivemos algumas perdas materiais, né? Substanciais, mas que estão em andamento, os projetos de recuperação, de realocação. A gente sabe das dificuldades que é mover com as pessoas que vivem nas áreas mais especificamente ribeirinhas, né? Não tivemos nenhuma escola danificada, não tivemos nenhum posto de saúde danificado, não tivemos nenhum prédio público, nem hospital danificado. Tivemos, sim, algumas casas que cerca de 20 hoje apontados que tiveram perda, né? Perda, não que foram levadas ou que foram completamente danificadas. Não, perdas, né? Mas eram locais que já tinha pego a água ou também que nunca tinha chegado? Sempre pega água. Então, isso. Acostumados, entre aspas, com a enchente. Com a enchente. E as perdas também econômicas que foram muito grandes. Nossas áreas de plantação de arroz, de milho, né? Principalmente o arroz que não pode nem ser plantado ainda, deve estar sendo plantado agora. Então, economicamente, tivemos grandes prejuízos, né? Perda de gado, né? Suínos,
nesse segmento nós Tem tivemos levantamento de valores, Tem prefeito? tudo lá. Deve passar, hoje deve estar chegando aos 3 milhões quase. Então, são valores substanciais que afetam a vida das pessoas, né? Mas, felizmente, nós não tivemos perda de vidas, né? O nosso assistente social está fazendo um trabalho muito forte de acompanhamento. Nós temos uma assistência social específica acompanhando. Não podemos esquecer também de colocar que tanto o governo do Estado como o governo federal foram presentes, estão sendo presentes nessa situação. A gente sabe que ninguém tem a varinha de condão mágico para resolver tudo em 5 minutos, 10 minutos, ou em 15 dias, ou 20 dias, mas está havendo, né, essa coparticipação entre todos os entes da federação buscando a melhor solução. E nós estamos lá trabalhando também para passar essa etapa. Eu digo, nós temos que encerrar esse ciclo, né? Voltar à normalidade, fazer com que a cidade cresça. Hoje ainda eu vinha no carro dizendo para eles, estou empolgado, né, com as oportunidades, com os investimentos que em breve nós vamos estar anunciando na cidade, que vão passar da casa de 50, 70 milhões de empreendimentos privados dentro da Não dá para falar nada ainda. Não dá, porque eu não estou autorizado por eles. Né? Mas assim, é nós olhar para frente. Eu tenho certeza que o Vale aqui vai se recuperar, porque ela tem uma população trabalhadora, né? Uma economia pujante, com força, com determinação, e nós vamos superar tudo isso. Que bom, e a gente voltando na pauta do hospital, porque chega um recado bem legal de um ouvinte aqui. Ele disse que o nome dele é Vitor Hugo Bayer, de Lajeado, e ele disse que foi ao Hospital de São José, lá de Taquari, e ele gostaria de agradecer pelo atendimento que ele teve lá no hospital, desejando sucesso e saúde para o pessoal lá. Então, para deixar o registro aqui do nosso ouvinte, Vitor Hugo Bayer, que é de Lajeado, mas foi até Taquari usar o hospital. Que ótimo, muito obrigada. E esse é a motivação para que cada vez mais a gente consiga oferecer um serviço de maior qualidade. E também essa orientação, né, até corroborando com esse atendimento, a orientação que o hospital tem lá é de que, independente de onde chega a pessoa, esse primeiro atendimento tem que ser feito, né? Não pode, porque eu sou de Lajeado, sou de Paverama, sou de Rio Grande ou do Espírito Santo, que eu procurei um sistema, né, de saúde público do município, que eu não vou ter esse primeiro atendimento. Então, nós temos que ter essa consciência de que saúde e doença, né, elas têm que caminhar junto, mas a doença, ela não escolhe o lugar e a cidade onde ela vai acontecer. Então, essa também é uma orientação que eu sei que o hospital tem lá, de dar sempre esse primeiro atendimento dentro das condições que tem, para que a pessoa possa tenha respondido o seu problema, ou a busca da solução do seu problema de saúde. Que a estabilização seja feita lá, né? E aí depois a gente vai procurar enfim, a formalização, o contato com a cidade ou com o estado de origem para então encaminhar o paciente, né? Mas nesse primeiro momento o atendimento de fato é feito lá. Importante. Tá legal. Prefeito, Etienne, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns aí pelos 80 anos do hospital, sucesso, né? E que continuem com essa evolução aí, hemodiálise, com UTI e quem sabe outros projetos ainda pela frente para dar mais assistência ainda para a nossa população. Agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando aqui de falar e deixar aqui no público, na Rádio Independente, a nossa saudação às irmãs do Imaculado Coração de Maria, né, que foram as propulsoras que deram início a esse bonito projeto e que na sexta-feira serão homenageados lá na Câmara de Vereadores, depois por um coquetel lá no nosso salão paroquial, pela história, por tudo que fizeram pela saúde da nossa cidade. Gente, muito obrigada pela oportunidade de falar mais uma vez em nome do hospital, especialmente na presença do prefeito André Brito. Obrigada mesmo pela oportunidade. A gente agradece.